Sequência de atividades 4, identificar triângulos semelhantes. Identificar lados e ângulos correspondentes entre dois triângulos e estabelecer relações de proporcionalidade entre lados correspondentes de dois triângulos e classificar triângulos que tenham lados correspondentes proporcionais e ângulos correspondentes congruentes como semelhantes. Nossa, coisa enorme, né? Então, na verdade, é assim. Todo triângulo, para ser semelhante, ele tem que ter as medidas proporcionais, tá? Então, como assim as medidas? Os lados, eles precisam medir o mesmo, mais ou menos ter uma proporção. E os ângulos internos, eles têm que serem iguais. Então, se tá lá no vértice da pontinha do A, e eu vou olhar lá o D, onde que eu sei que bate, que eles são semelhantes? O D e o A, eles têm o mesmo ângulo interno, eles têm o mesmo valor. Então, isso já me dá uma característica que eles vão ser semelhantes, tá? E a gente vai vendo agora nas atividades que a gente vai estar fazendo agora. Quem vai ler primeiro o primeiro exercício, o primeiro enunciado, primeiro problema aí? Só ler. Então vamos lá. Aqui a gente poderia fazer os dois triângulos, né? Representando o poste, que é o poste, vamos fazer o poste, tá? E aqui a sombra que ele projeta, vamos dizer assim. Tá? Aqui está o poste e aqui é a sombra que ele está projetando. Aí eu vou lá e coloco uma varinha menor que o poste, na mesma posição, e essa varinha está fazendo uma sombra, tá? A sombra da varinha aqui é 2 e aqui do poste é 8. Eu quero descobrir a altura desse poste e eu sei que a altura dessa vara é 3. Quando eu olho aí, eu já não vejo dois triângulos, eu consigo visualizar dois triângulos, não consigo? Já consigo identificar que eles são retângulos porque formam o ângulo reto. Todos os dois têm um ângulo reto, tá? Então, ó, eles têm um ângulo reto no mesmo lugar, no mesmo vértice. Eu estou dizendo que eles são semelhantes porque eu vou achar uma proporcionalidade aí entre eles. Se eu for fazer a continha de dividir com os lados que são semelhantes, nós vamos ver que eles são proporcionais. Como assim, prof? Se eu pegar o 8 e dividir por 2, o mesmo lado, ó, mesmo lado. 8 dividido por 2, eu vou ter que a razão proporcional é 4. A razão que eu digo que a vara é 4 vezes menor que o poste é porque eu peguei o valor da sombra do poste e dividi pelo valor da sombra da vara. É assim que a gente descobre a razão de proporcionalidade. Tem que bater, tem que ser a mesma. Então, se eu estou dizendo que é 4, montei a regra de 3,
tá? Pra gente saber que tem que ter a regra, dá pra fazer por regra de 3 também, além de fazer essa divisão. Quando eu monto a regra de 3, poste embaixo de poste, vara embaixo de vara. Eu não quero descobrir qual é a altura do poste, então a altura do poste tem que estar do lado da altura da vara. Qual é a altura da vara? Eu não sei que é 3, então uma tem que estar do lado da outra, porque eu estou dizendo que elas são proporcionais. Se eu não digo que elas são proporcionais, aí fica bagunçado o negócio. 8 não é a sombra? Tem que estar do lado da sombra da vara. Aí, ó, eu multiplico em cruz, porque eu estou dizendo que elas são proporcionais. O x vai multiplicar com 2 e o 8 vai multiplicar com 3. 8 vezes 3, 24. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. 24 dividido por 2, eu sei que a altura do meu poste é 12, tá? Por quê? Porque eu estou dizendo que a razão de proporcionalidade não era 4? Então, se eu estou dizendo que o poste é 4 vezes maior do que a vara, ó, eu não precisava nem montar a regra de 3. 3 vezes 4, eu já teria que também é 12, tá? É isso que ele está pedindo e é isso que ele quer que a gente prove, tá? É isso. Ele quer que a gente entenda essa proporcionalidade, que a gente entenda o que classifica um triângulo ser semelhante a outro. É isso, são essas características. Quando eu dobro um triângulo, a medida de um triângulo, eu tenho que dobrar de todos os lados. Eu não dobro só de um, eu dobro dos 3 lados. Se eu triplico, tem que triplicar dos 3. Ah, mas vai mexer com o ângulo? Não, a única coisa que não mexe é com o ângulo. Aqui, ó, não é retângulo? Aqui também é retângulo. Os ângulos não modificam a medida, o valor dos ângulos. Mas os lados, eu tenho que mexer com todos os lados. Se eu aumentei, se eu ampliei, tem que aumentar. Se eu reduzir, eu tenho que dividir. Aí tem que ser a divisão pelos mesmos valores, tá? Pelo mesmo valor de proporção. Eu não posso fazer aleatoriamente. Ah, eu quero diminuir desse lado menos 1 metro, daqui desse lado eu quero diminuir menos 2 metros. Não. Se eu diminuo 1 metro para um lado, eu tenho que diminuir os 3 lados, 1 metro de cada um, para ser proporcional, para eles serem semelhantes. Eles não precisam ter o mesmo tamanho, mas eles precisam ter uma proporcionalidade, tá certo? Ou ampla ou reduzida. Deu para entender isso do triângulo? Então tá. Então vamos para o 2. 2 triângulos são semelhantes se somente se os ângulos correspondentes são congruentes e os lados correspondentes são proporcionais. Isso que eu acabei de falar para vocês aqui no 1, tá? Calcule a razão de semelhança dos triângulos semelhantes. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu tenho os lados, né? Eu tenho que calcular, eu tenho que achar qual é o valor que aumentou aí a linha. O que aumentou a linha? Tem que bater a mesma medida, não pode ser medidas diferentes. Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar o 11, os lados correspondentes. Quem é correspondente a 11? A linha, eu quero o lado que é a linha abelhinha, é 11. E do A, qual é o valor? É 9 ou é 5,5?
5,5, né? Então, 11 eu vou dividir por 5,5. O 9, que é o A' e o C, é 9. Eu vou dividir com quem? Com 4,5. E o outro é 7, que eu vou dividir com 3,5. Vamos lá. Somando 5,5 mais 5,5, a gente vai ter quanto? 11, não é? 5,50 mais 5,50, vamos pensar no dinheiro. A gente vai ter R$2, não é isso? Se a gente pensar no dinheiro com número decimal, a gente não é. Eu vou ter 2. 4,50 mais 4,50, a gente vai ter quanto? R$9. 2. 3,50 mais 3,50, a gente vai ter quanto? A razão de proporcionalidade do A' pro A é 2, tá? Ó, bateu. Dos 3 lados, bateu. Foi 2. Então, o 1 e o 2, eles são semelhantes, tá? E a gente vai verificar se no outro também é, no triângulo 3 com triângulo 4. O que a gente vai fazer? 15, nós vamos dividir por quem? Por 5. O 12, nós vamos dividir por quem? Por 4. O 24, nós vamos dividir por 8. 15 dividido por 5, 3. 12 dividido por 4, 3. 24 dividido por 8, 3. Prof, mas por que aqui a gente não dividiu? Também poderíamos dividir, tá? 11 dividido por 5,5, nós faríamos a transformação do número inteiro em decimal e nós chegaríamos no 2. Da mesma maneira, tá certo? Só que para facilitar o nosso raciocínio, nós pensamos, quando a gente vê o número decimal, em dinheiro e o denominador, quantas vezes cabe dentro do numerador, tá? Prof, é uma regra geral? É uma regra que dá para vocês fazerem, que dá pra gente fazer, pra gente resolver o problema nosso, tá? Sem ter que montar a conta de dividir. A gente também pode ir pela adição, tá bom? Pensando, ó, mentalmente, tá bom? Deu para entender o que é a razão de proporcionalidade? Os 3 lados têm que ter a mesma razão. Ó, 3, 3, 3. Se um deles falhasse, eles já não seriam semelhantes. Eles teriam que fazer um outro artifício para saber se seriam semelhantes ou não, tá? 3. 2 triângulos isósceles são semelhantes. Estão dizendo que eles são iguais, tá? Já está dizendo que eles são iguais. E a razão de semelhança entre eles é meio. Se um dos lados do maior triângulo é 6, calcule a medida do lado correspondente de menor triângulo e represente esses 2 triângulos. Qual é a metade de 6? 3. Então, eu já tenho o valor do triângulo menor, tá? Então, eu poderia fazer assim, ó. Só para representar mesmo, tá? Triângulo, que é isósceles. Isósceles quer dizer que os 3 lados são diferentes, tá, gente? Eles são diferentes. Então, eu estou dizendo que esse lado aqui mede 6. A razão de proporcionalidade é meio, tá? Então, eu vou pegar 6 e vou dividir por meio, certo? Eu vou estar dividindo e eu vou ter que a metade de 6 para nós é o 3. Tudo bem?
Deu pra entender? Difícil isso? Tá, esse é mais fácil que os outros, né? Então vamos lá, o 4, que é um exercício que foi do Enem. A rampa de um hospital, na sua parte, vamos colocar assim pra cá, né? A rampa de um hospital tem, na sua parte mais elevada, uma altura de 2,2 metros. Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que deslocou 3,2 metros de altura e alcançou uma altura de 0,8 metros. A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa a rampa de um hospital, a parte mais elevada, uma altura de 2,2. Vamos lá, vamos montar esses problemas aí malucos. Então, a rampa do hospital, 2,2. Vamos dizer que é aqui, tá? Ponto mais alto. O paciente está se deslocando, né? Está andando. Ele coloca que deslocou 3 metros. Aqui, ó, 3,2. É isso? E ele quer descobrir quanto. Aqui é o 0,1. Não, aqui é o 2,2. Que muda, Dani. E aqui é X. Ele quer saber quanto que o paciente vai. A gente tem que montar o triângulo e eles têm que ficarem nas mesmas proporções, tá? 2,2 da rampa, que é a altura. Aqui é a altura que o carinha já andou. E aqui ele quer saber o caminho que o paciente vai se deslocar, tá? 3,2 é a distância que o cara já sabe que ele vai ter que andar. Então ele quer saber quanto falta ainda para ele caminhar, né? Então vai formar um triângulo dentro de outro triângulo. Vamos imaginar assim, tá? É como se tivesse isso aqui dentro. Ó, são iguais, tá? Vamos montar a regra de 3. X vai brincar com 2,2. 2,2 vezes x é igual a 0,80 vezes 3,20. Vamos multiplicar eles. Vou montar aqui. Do 8 vezes 0 vai me dar 0. 8 vezes 2, 16. Foi 1. 8 vezes 3, 24 com 1, 25. Eu vou ter aí, se a gente for pensar, né? Eu tenho 1, 2, 3. 1, 2, 3. Prof, mas a senhora tem um 0 aqui. Eu acrescento só no final. Aí eu vou ter 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É assim, tá? Sempre que a gente faz. 2,5.600 dividido por 2,20. Prof, e aí? Como que a gente vai fazer a divisão? 2.500 e 600
chave, eu tenho que acrescentar mais 2 zeros, porque eles têm que ter as mesmas quantidades de casas decimais. Eu não posso ter de um lado um valor e do outro lado outro valor de casas decimais. Então aqui, ó, eu acrescento mais 2 zeros para ficar igual, beleza? Ó, 5.600, 2.000 são iguais. Tem 4 de um lado e 4 do outro. Agora, o que a gente faz? Deu um número enorme. Eu vou dividir esse número enorme? Não. Ó, corta a vírgula. Eu vou trabalhar com o número inteiro. Ó, 1, 2, só posso cortar 2. 1, 2. Então, eu vou trabalhar com quem? Com 256 dividido por 220. Olhando de cara, quantas vezes o 220 cabe dentro do 256? Uma vez. Então, uma vez 220. Para chegar no 256, faltam 36. 36 dá para dividir por 220? Não. Aí a gente coloca a vírgula e acrescenta o zero. É aí que a gente acrescenta o zero, tá? 220, eu acho que vai dar 8. Mas vamos conferir. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 6, 6. Não. Vai dar quanto? 3, eu acho que não. Vai ser o 1 de novo. Ou 2, ó. Nem o 2. É o 1 mesmo. Vai sobrar 80. 80 não. 60. 1 vezes 260, 260. 260 vai dar... Não, Dani. Uma vezes... Aqui tá dando 120. Mas na hora que a gente multiplica por 2, não vai dar 440? Né? E aqui tá dando... Gente, esquece. A professora já tá fazendo conta doida. Dá 1.400. 1.400. Será que dá 8? Não pode ser 6. Não pode ser 7. Por que não pode ser 7, prof? Porque 7 vezes 2 dá 14. Aí se eu multiplico, eu não posso prestar atrás. Vai dar 12. Vamos lá. 1.320. Será que estou fazendo certo? Vai faltar 80 aí. Aí não vai estar dando pra gente ir. Então vamos parar por aí, tá? No 80. Vamos ver qual é a alternativa aí que chega mais perto. A letra A, né, ó. X é igual 1,16. Vai sobrar aí uns metrinhos, tá bom? Então, é desta maneira que a gente vai estar fazendo essa comparação, que a gente vai estar trabalhando com a semelhança de triângulos, tá certo? A gente vai sempre fazer olhando qual é o lado que é semelhante ao outro, tá bom?